Você está se sentindo cansado espiritualmente? Se sentindo fraco, sem vontade de continuar? Parece com aquele sentimento que Deus se esqueceu de você, parece que Deus não está te ouvindo, o seu clamor, a sua oração. Está com esse sentimento? Está causando angústias profundas em você, desânimo, até mesmo da vida, sem saber o que está acontecendo? Mesmo sendo uma pessoa de oração, mesmo sendo uma pessoa que lê a Bíblia, mesmo sendo uma pessoa dedicada, isso está acontecendo com você? Eu quero dizer que isso aconteceu comigo. E eu tive essa experiência de me sentir exatamente assim. E eu encontrei uma resposta de Deus, certo? Eu tenho certeza absoluta que Deus também quer, através da experiência que eu tive com Ele, estando nessa situação, tendo a sensação que Ele tinha esquecido de mim, de que Ele não estava ouvindo mais o meu clamor, que as minhas orações não estavam chegando aos céus, com aquela angústia profunda de buscar e não encontrar, não ter respostas. Eu tive uma experiência, eu quero te revelar, eu quero trazer para você essa orientação que eu tenho certeza absoluta que vai ser de extrema necessidade para você. E se ela causou um efeito na minha vida de transformação, com certeza Deus quer falar com você, quer falar ao teu coração também, te trazendo forças, vigor espiritual para continuar. Uma nova compreensão, para que você possa ter um novo entendimento para continuar a sua jornada com mais força, com mais alegria e com mais entusiasmo. Continua comigo aqui, vou ser o mais objetivo possível. Fica comigo aqui alguns minutos, eu quero estar te passando toda a orientação que o Senhor me orientou quando eu mais precisei de ajuda. Existe uma história bíblica que está em Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. E esse texto foi uma experiência vivida por Jesus, logo ali no início do ministério de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam numa sinagoga. A sinagoga era um local de assembleia, um local de reunião onde os judeus se reuniam para aprender sobre a palavra de Deus, em especial a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e sobre os profetas. Era o que eles tinham nas mãos naquela ocasião. Então, eles estavam ali, naquela sinagoga, o que representa hoje uma igreja. E por incrível que pareça, a pessoa que estava com a responsabilidade de ensinar naquele dia era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que estava com essa missão de ensinar as pessoas que ali estavam. Com certeza tinha um número expressivo de pessoas naquele local, porque Jesus estava já começando a chamar a atenção das multidões, então tinha bastante pessoas com certeza naquele local. E Jesus então começou a ensinar a palavra, porque estava sobre ele essa responsabilidade. E aconteceu algo interessante. A Bíblia diz que Jesus olhou e viu uma mulher encurvada. E ao contemplar aquela mulher encurvada, ele viu a necessidade daquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, que oprimia, que deixava ela naquela posição encurvada, fisicamente. Eu posso imaginar a dificuldade que aquela mulher tinha de se relacionar com as outras pessoas, de ter que andar encurvada o tempo todo, como se tivesse um problema sério na coluna. Ela não podia se acertar, se endireitar, ela não podia andar com o corpo erguido, aquilo trazia algumas vergonhas para ela, algumas insatisfações e muitos desconfortos. Mas Jesus naquele momento, ele para então a ministração do estudo. A Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e libera uma palavra sobre ela. Uma palavra de cura sobre aquela mulher. E aquela mulher, de fato, ela recebeu a cura naquele momento. Interessante que tinha alguns líderes ali, as pessoas que lideravam aquela sinagoga. E eles não ficaram contentes com aquela ação de Jesus, porque era um dia de sábado. E entre os judeus tem um costume que eles evitam muitas coisas no dia de sábado, até hoje. E naqueles dias não era diferente. Eles tinham esse costume. Então, aqueles chefes ali da sinagoga, conforme a palavra diz, eles chamaram uma atenção, dizendo, olha, vocês têm 6 dias para procurar vir nas sinagogas e buscar cura, buscar bênçãos. Mas no sábado não. No sábado é um dia especial que a gente tira para comemorar, e não para ser curado. E Jesus observa aquela ação daquele principal da sinagoga, aquele líder ali da sinagoga, e
tem uma ação bastante incisiva. Ele chama ele de hipócrita. Ele fala, seu hipócrita, no dia de sábado, quando você vai à manjedoura, você que tem sítio, e o seu boi ou o seu jumento está ali, você o leva para tomar água, para beber água, e satisfaz as suas necessidades. Aí ele faz uma pergunta, porém, eu haveria de deixar essa filha de Abraão, que há 18 anos anda encurvada com esse espírito, com essa enfermidade? Por que eu haveria de deixá-la sofrer ainda mais se já há 18 anos ela vem sofrendo essa angústia, essa vergonha, esse peso nas costas, essa tristeza carregando essa angústia em si? Então eles ficaram em silêncio, sem saber o que responder para Jesus. Interessante que eu fico imaginando quantos anos aquela mulher frequentava aquele local. Ia ali ouvir a palavra naquele local, como se fosse uma igreja hoje. Mas nada acontecia. Aquele dia foi especial para ela é curada, e as pessoas que estavam liderando não gostaram da atitude de Jesus. O que eu quero chamar a atenção é que não é tanto sobre a enfermidade que ela tinha. O que chamou a atenção de Jesus de fato, o que Jesus destacou, não era exatamente o sofrimento dela. O destaque que Jesus fez era por ser ela uma filha de Abraão. Jesus diz, como eu vou deixar uma filha de Abraão, essa filha de Abraão, nessa situação de sofrimento? Entenda que, naquela ocasião, antes da morte de Jesus na cruz, naquele dia que ele estava ali, ser filho de Abraão tinha um significado muito grande. Porque Abraão foi considerado o pai da fé. E todos os descendentes dele eram herdeiros dessa fé. E tinha um destaque especial entre o povo. Ser filho de Abraão tinha uma representatividade muito grande naquela ocasião. Representava muito. Porém, estava sendo negligenciado aquela condição ou aquela identidade daquela mulher. Não estava sendo considerada. Talvez nem ela mesma sabia que aquela identidade que ela carregava tinha tanto valor, a ponto de Jesus olhar, ver que ela era filha de Abraão e desejar curá-la e ainda defendê-la no meio dos outros. Então, ela sendo filha de Abraão, com essa identidade fortíssima para os judeus, Abraão foi uma pessoa muito respeitada pelos judeus, com essa identidade, estando sofrendo daquela forma, e os líderes, Jesus dizendo, olha, vocês consideram mais os animais do que uma pessoa com essa identidade. Uma pessoa tão importante como uma filha de Abraão está andando encurvada e vocês não estão nem aí. Quantos anos aquela mulher frequentava aquele local com essa enfermidade e todos viam e passava abatido. Mas Jesus naquele momento não disse, não, eu não posso deixar essa filha de Abraão sofrer assim. Jesus sabia o peso da identidade que ela tinha, o valor que ela tinha sendo filha de Abraão. Entenda que antes da morte de Abraão, antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, ser filha de Abraão ou filho de Abraão era um título um tanto quanto respeitado, embora ali não estava sendo respeitado. E aquela mulher tinha essa identidade, carregava em si essa herança, certo? Como filha de Abraão. Porém, o que nós devemos entender é que a solução, mesmo ela tendo essa identidade como filha de Abraão, estava fora dela. Porque o único ali que representava o reino de Deus, que já estava com o Espírito Santo sobre ele, que recebeu no batismo, era Jesus. O reino de Deus ainda não tinha sido implantado na terra, a promessa ainda não havia se cumprido. Conforme Joel disse que haveria de se cumprir. Ela só iria se cumprir depois da morte de Jesus. A palavra diz que ele ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias pregando sobre o reino de Deus, disse para os discípulos irem para Jerusalém, porque do alto desceria o Espírito Santo, e o reino de Deus seria estabelecido, o governo de Deus seria estabelecido na terra. Uma nova era, uma nova fase, uma nova aliança, uma nova identidade. Agora não é mais ser filho de Abraão ou filha de Abraão. Agora se tornaria novamente ser filho ou filha de Deus. Uma nova identidade o povo iria receber. É interessante você entender isso. Talvez você esteja buscando fora
assim como eu estava, assim como aquela mulher estava buscando fora, certo? O que na verdade hoje não está mais fora, está dentro de nós. A morte e a ressurreição de Jesus marca uma nova descendência. A partir da ressurreição, uma nova descendência. Ser filho de Deus e não mais simplesmente ser filho de Abraão. Agora o reino de Deus passa a estar dentro de nós. Era como se Jesus estivesse andando agora e olhasse, dissesse, aquele é filho de Deus. Agora você imagina uma coisa. Se Jesus via tamanho valor naquela mulher sendo filha de Abraão, que não tinha ainda dentro dela o Espírito Santo que simbolizava o reino de Deus, mas por consideração ao pai da fé, ele olhava com valor, você imagine agora olhando para você. O que eu quero dizer para você, que talvez o que você esteja buscando fora, clamando fora, a força que você esteja buscando, a resposta que você esteja buscando, ela está agora dentro de você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, do versículo 6 e o versículo 7, diz assim, olha, porque Deus nos deu o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Ele nos deu, nos tornando filhos e não mais servos. No Velho Testamento, Deus chama Abraão de servo e toda a sua descendência seria filho do servo Abraão, que por sua vez seria servo. Mas em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não vos chamo mais de servos, porque vocês receberam o Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que tornou Jesus filho, o mesmo Espírito que selou Jesus e ressuscitou dentre os mortos, vocês receberam, então vocês passaram também a ser filhos da promessa. E também herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu quero que você entenda agora, talvez estes sofrimentos, essas angústias que você viveu, talvez algumas decepções, traições, talvez falta de consideração, de reconhecimento, até da sua própria igreja, quem sabe, de líderes. Talvez isso tenha frustrado o teu coração, trazendo angústia para a tua alma, desconsideração. Isso acabou te encurvando, acabou trazendo um peso, tamanho sobre si, uma angústia dentro de você que te tornou encurvado. Quem sabe você teve perdas na vida espiritual, quem sabe na vida sentimental, conjugal, quem sabe você esteve encurvado ou está encurvado na vida financeira com uma escassez que te pesa nas costas, uma enfermidade que te pesa nas costas, certo? Causando peso, angústia em você. O que eu quero dizer é que hoje, quando o pai olha de cima, ele não vê apenas um filho de Abraão, que é descendente daquele que é chamado pai da fé. Não. Hoje ele vê um filho, com a identidade de filho. E a Bíblia diz, com o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que te tira da condição de servo e te coloca na condição de filho. Essa é a força que faz você se levantar. Essa é a força que te ergue como Jesus ergueu aquela mulher. E essa força, para aquela mulher, estava fora dela, que era o Senhor Jesus Cristo. E tinha 18 anos que ela buscava essa oportunidade e não encontrava nos homens. Eu quero dizer que você já tem dentro de você. Aquela força que estava fora, agora está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Porque agora ele passou a habitar em você. No livro aos Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E ele é o penhor, a garantia que somos filhos e herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E que nós fomos resgatados com essa identidade para sermos glória de Deus. Eu quero dizer para você que Deus te deu esse espírito, essa força para te erguer, para te levantar e para nunca mais você andar encurvado diante de ninguém. Essa força que te levanta, que você precisa para se levantar, é essa identidade que você precisa estar consciente, porque Deus sabe que você tem essa identidade. O que é necessário é você saber que você tem essa identidade. Ali, os líderes ali não sabiam que essa mulher tinha essa identidade. Ela entrava e saía com esse sofrimento. Mas Jesus viu a identidade dela. Só que a identidade que está sobre você é muito maior e muito mais poderosa.
do que a identidade que aquela mulher tinha. Porque você hoje se identifica com Cristo. Você é uma nova criatura, que a Bíblia diz que morreu com Cristo e ressuscitou com ele uma nova criatura, com uma imagem de Deus e a semelhança de Deus que foi perdida lá no jardim. Isso lhe foi resgatado e colocado dentro de você um reino. Esse reino é governado pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus o colocou acima de todo principado e potestade, de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. E colocou sobre você esse poder de autoridade, para que você se levante e assuma a condição de uma nova criatura. O que eu quero dizer para você? Que talvez dessa jornada pesada, angustiante, você tenha perdido a noção da sua verdadeira identidade, ou quem sabe você nunca chegou a essa conclusão que você é isso que eu estou dizendo, é isso tudo que eu estou dizendo. Selado pelo Espírito do Deus vivo. É um embaixador dele na terra, um representante dele na terra. Filho de Deus, com essa forte identidade que o representa na terra. Isso é a força para você se erguer novamente, assumir a sua condição, o seu posicionamento e decretar no reino espiritual que agora você sabe quem você é, que a força está sobre você, para nunca mais andar encurvado por coisa alguma, mas assumir, tomando posse dessa realidade, dessa identidade consciente e caminhar com êxito. A Bíblia diz, essa é a força que vence o mundo, a nossa fé. Caminhar nessa fé espiritual, nessa força do Espírito Santo, o qual Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa identidade traz a você essa força incomparável, que é o poder de Deus dentro de você. Toma essa consciência hoje, assuma esse posicionamento, endireita-te, toma forma, levanta-te, porque o Senhor está te declarando que você é mais que um servo de Abraão. Você é filho de Deus, recriado em Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Você tem dentro de você essa gloriosa força para caminhar em êxito e vencer todos os obstáculos que te vier à frente. Que Deus te abençoe grandiosamente. Se você ainda não está como membro desse canal, toca aí e se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber novos vídeos que eu vou estar gravando aí diariamente, novos vídeos. Deixe o seu comentário, o que você achou dessa mensagem, como Deus falou com você nessa mensagem. Diz assim, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, porque eu tenho o Espírito dele em mim. Escreva embaixo, escreva assim nos comentários, eu sou filho, eu sou filha de Deus, porque o Espírito dele está em mim. O mesmo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Eu assumo essa condição de filho e estou me erguendo hoje, tomando o meu posicionamento. Escreve aí e vamos caminhar junto nessa jornada de fé. Una comigo nessa corrente, como um cidadão do reino. E vamos criar uma corrente forte de oração para ajudar outras pessoas a alcançarem essa consciência. A consciência da identidade de filho, da força e do poder que está sobre nós. Que Deus te abençoe grandiosamente. No primeiro link aí, ou na definição do vídeo, aí tem um link. Caso você queira crescer mais nesse conhecimento, tem um material especial para que você possa adquirir e estar crescendo ainda mais nesse conhecimento do que significa ser um cidadão do reino. O que significa entrar nessa nova aliança conquistada por Jesus Cristo. O que significa realmente ser essa nova criatura. Que Deus te abençoe grandiosamente e te aguardo no próximo vídeo, ok? Fica com Deus.